Olá, queridos amigos, então como é que vocês estão? Pois é, já viram pelo título de hoje que vamos falar de mais uma estratégia de investimento. Hoje vamos falar da estratégia que muitas vezes aparece como quase a oponente da estratégia de investimento em valor que mencionei no episódio anterior. Então, indo aqui straight to the point, em que consiste afinal a filosofia, chamemos assim, de growth investing. Ao contrário da estratégia de investimento em valor, da value investing, esta estratégia de crescimento, ou seja, de growth investing ou investimento em crescimento, tem aqui como premissa investir em ações sem ter em conta o preço, ou seja, a sua cotação a que está no mercado. Para esta estratégia, o mais importante é, ao analisar a empresa, esta deve apresentar um crescimento contínuo no fundo, o investidor acreditar que a tendência irá ser assim mantida e irá gerar um lucro para o acionista maior do que outras ações, ou seja, é uma ação de rápido crescimento. O investimento em crescimento também pode ser aqui aplicado, esta estratégia de investimento também está aqui correlacionada, ou há aqui uma ligação a pequenas e médias empresas que os investidores acreditam que têm um grande potencial de crescimento futuro e que apresentam lucros acima da média do mercado e que acabam por ser aqui denominadas também como empresas emergentes. No fundo, nesta filosofia de investimento em crescimento, não existe assim uma fórmula para avaliar este potencial de crescimento. Ainda assim, há sempre uma análise profunda que é necessária no sentido de minimizar os riscos e para isto não virar aposta de casino, porque, meus amigos, esse é que é o problema, é quando as pessoas confundem investimento em bolsa com apostas de jogos. Não tem nada a ver com apostas. Aliás, volto a salientar esse ponto para quem chega neste episódio e ainda não ouviu os anteriores, que eu recomendo que o faça, que é quando nós estamos a comprar uma ação, nós estamos a comprar uma parte de um negócio, nós estamos a tornar-nos sócios da empresa, estamos a participar aqui nos resultados que a empresa obtém, não é? Portanto não tem nada a ver com apostas nem com jogar na bolsa, ok? Portanto, disclaimer feito, voltando aqui então à nossa estratégia de growth investing. Portanto, muitas vezes estas ações de investimento em crescimento parecem que são caras ou que estão sobrevalorizadas em comparação com as suas receitas ou os ganhos atuais gerados pelo negócio. Ou seja, os indicadores que servem de base, por exemplo, para uma estratégia de investimento em valor, quando nós vamos comparar os múltiplos, os fundamentais, quando vamos olhar para ações que são denominadas como growth stocks, normalmente os múltiplos estão caros se tivermos por base olhar para os tais indicadores. No entanto, os investidores que seguem esta estratégia estão dispostos a pagar mais por estas ações em crescimento devido também ao potencial de retornos que acreditam que pode vir a ter. Isso por um lado, quando falamos em investimento em valor, associamos, como eu falei no episódio anterior, a Benjamin Graham, a Warren Buffett, entre outros. Quando falamos de growth investing, temos de falar de Thomas Rowe Prince Jr., considerado o pai desta estratégia, e também de Phil Fisher, um investidor de muito sucesso, que fundou a sua própria empresa e que seguiu uma abordagem baseada no potencial de crescimento das empresas no longo prazo. Aliás, ele tem um livro muito conhecido que é o The Common Stocks and Uncommon Profits. O título em português, eu penso que é qualquer coisa, ou pelo menos português do Brasil, que é Ações Comuns, Lucros Extraordinários, e onde ele aborda esta forma de escolher ações. Ora, se a escolha não é feita com base se a ação está cara, está barata, em função do seu valor justo ou valor intrínseco, para onde é que devemos olhar? Existem alguns pontos que são essenciais, portanto, para encontrar boas oportunidades, o investidor em crescimento acaba por avaliar o quê? Primeiro, o potencial de crescimento das vendas da empresa ao longo do prazo.
ao longo do prazo, no longo prazo, ok? Portanto, vai olhar para o longo prazo e ver qual é que é o potencial de crescimento das vendas. Depois, a nível de competência da gestão, a própria visão dos gestores. Vai avaliar o grau de inovação, de pesquisa e desenvolvimento da empresa que se espera que sejam promissores. Vai olhar para a margem de lucro e ver se as margens de lucro têm sido consistentes. Portanto, estes pontos são essenciais para perceber o negócio. Ok? Portanto, para um growth investor, estes tópicos acabam por ser mais eficazes na identificação das empresas com bom potencial de crescimento do que qualquer indicador de preço por lucro ou qualquer outro tipo de análise fundamental baseada em rácios. Aliás, muito desta filosofia acaba por mostrar que nem sempre um preço por lucro alto pode ser mau, aliás, pode ser um indicador positivo para o futuro. E como eu disse, os investidores que seguem esta estratégia admitem pagar um pouco mais por uma empresa desde que o potencial de crescimento faça valer a pena no longo prazo. E eu vou dar aqui um exemplo, vocês não acharem isto tudo muito estratosférico, de uma ação típica de growth, Amazon, ok? A empresa liderada por Jeff Bezos há 5 anos e para muitas pessoas que acompanham os mercados até podia já parecer estar a negociar com múltiplos altos, ou seja, estar cara, e estava a cotar nos 426 dólares por ação. Hoje, 5 anos depois, a ação está a cotar acima dos 2.400 dólares, mais ou menos, na altura que estou a gravar este episódio. Ou seja, teve uma valorização de mais de 460%. Vou repetir, teve uma valorização de mais de 460% em 5 anos, quando o S&P 500, o índice que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas, no mesmo período ganhou 38%, o que já é espetacular, não é? 38%, mas uma ação growth, a Amazon, neste caso, teve um crescimento de 460%. Ora, um investidor em valor com base, olhando para os múltiplos, se calhar possivelmente não entrou na empresa, um investidor em crescimento aproveitou. Nós temos o exemplo de Warren Buffett, apesar da Berkshire já ter a Amazon, mas nunca teve aqui a pretensão de investir na Amazon, apesar dele próprio dizer que já o Jeff Bezos abordou há cerca de 20 anos. Portanto, ainda estava ali à volta só dos livros, mas porquê? Porque seguindo a filosofia de investimento em valor, olhando para os múltiplos, o que é que ele dizia? Dizia que a empresa é cara e reparem, eu já nem estou a comprar há 20 anos, não é? Estou a comprar há 5 anos. E portanto, quando olhamos de há 5 anos para cá, aqui a Amazon demonstra claramente, através inclusivamente não só do seu negócio, não só pelo elevado potencial de crescimento, por ser uma empresa altamente tecnológica, que é um setor, ou seja, quando nós vamos avaliar normalmente ações de value são ações de setores muito mais conservadores, retalhistas, são mais estáveis, enquanto quando vamos olhar para ações tipicamente de growth investing, que são o setor tecnológico aparece aqui de forma muito presente, ok? E claro que de momento se calhar até estão a achar que isto é tudo assim muito abstrato em termos de avaliação, de como é que se pode então escolher uma boa ação com bom potencial, porque acertar no total da segunda-feira, não é? É fácil. Ora, a NAIC, que é a National Association of Investors Corporation, é uma entidade norte-americana que se dedica ao estudo e boas práticas relacionadas com o growth investing e tem assim um conjunto de indicadores para ajudar os investidores a encontrarem si boas empresas. Então vou destacar aqui alguns indicadores, portanto eles estudam e tentaram aqui agregar alguns pontos. Então o primeiro ponto para qualquer investidor que tenha aqui a pretensão de seguir esta filosofia do investimento em crescimento deve olhar para um histórico do crescimento da empresa nos últimos 5 anos. Mas o ideal até é observar
o histórico dos últimos 10 anos. Ou seja, vai olhar para as contas nos últimos 10 anos e vai ver qual é que tem sido o crescimento. Ora, eles, depois de muita estatística, não é? Chegaram aqui a um crescimento médio anual recomendado. E lá está, isto são umas balizas, mas chegaram a este valor que é, por exemplo, uma empresa que tenha até 4 billions de dólares, portanto, com uma dimensão de 4 mil milhões de dólares, é expectável ter um crescimento anual na ordem dos 5%. Uma empresa que tenha o tamanho de uma empresa em ativos entre 400 milhões e os 4 bi, entre 400 milhões e 400 mil milhões de dólares, o crescimento anual expectável deverá rondar os 7%. E uma empresa com uma dimensão inferior a 400 milhões é expectável tenha um crescimento anual em torno dos 12%. Portanto, isto acabam por ser umas balizas para indicar, ok, com base na dimensão da empresa, das ações que eu estou a ver, ok, é esta a dimensão da empresa, tem registado um crescimento anual aqui nesta ordem de grandeza, abaixo ou acima. Se tem registado acima, bom. Se tem registado abaixo, atenção, não é? Portanto, isto são umas balizas. Lá estou eu outra vez a esquecer-me que devia-vos ter alertado no início para irem apontando tudo, não é? Já sabem, papel e caneta. Há muita gente que já me tem enviado, inclusivamente através do meu Instagram, tem-me enviado umas mensagens onde mostram a tirar as notas e aproveitem então para tirar algumas notas. Taguem-me, que eu gosto também de sempre ver e perceber que vocês estão a retirar valor. Portanto, aqui, voltando, primeiro ponto então é perceber se o crescimento tem sido consistente. O segundo ponto para a avaliação é um critério que deve ser considerado com cuidado, porque projeções, lá está, são estimativas e podem ou não se podem concretizar. Mas a recomendação desta entidade é que a projeção de crescimento anual para os próximos 5 anos seja no mínimo de 10%, o ideal de 15%. E estamos a falar de empresas growth num todo, ok? Mas dar aqui umas balizas, porquê? Porque são empresas growth, o crescimento é rápido no início, ok? Portanto, é expectável que os números sejam mesmo aqui mais elevados do que os setores mais tradicionais, que já estão estabilizados, ok? Depois, um ponto importante é perceber se os gestores fazem uma boa gestão dos custos e dos lucros. Ou seja, existem muitos casos de empresas com grandes crescimentos em vendas, mas os lucros são muito modestos ou inexistentes. E para evitar falsas promessas, é muito importante que se preste atenção ao EBITDA, não é? Que no fundo é o lucro antes de impostos. Portanto, compare os valores atuais com os dos anos anteriores e também dos concorrentes, e ao fazer isto vai ter logo uma boa noção e a respeito da capacidade dos gestores, não é? Imaginando que se mantém a mesma gestão de controlar e gerir os custos, porque é muito importante lembrar-se que o objetivo é encontrar aqui boas empresas com grande potencial de crescimento. Onde é que vocês podem ver isso, meus amigos? Google Finance até o Yahoo Finance. Vocês põem lá o nome da empresa e vocês conseguem ter acesso. Além disso, são empresas cotadas. As empresas cotadas têm que divulgar a informação aos investidores, portanto, no site. Sempre nos sites das empresas têm acesso aos relatórios e contas, aos balanços. Muitas vezes nestes sites, claro que existem sites muito mais profissionais, mas para dizer que muito fácil mesmo no Yahoo Finance, Google Finance, vocês conseguem pôr o nome da empresa e conseguem ir buscar os dados para fazer esta análise. Depois, para juntar aqui mais uns critérios, o Phil Fisher, que eu vos falei, elaborou, digamos assim, uma checklist para os investidores em crescimento. E embora o próprio tenha chegado a reconhecer que é improvável que uma empresa atinja estes 15 pontos, serve aqui de guia para uma seleção das boas ações de crescimento. Então, basicamente, que perguntas é que vocês devem fazer? Portanto, descobriram uma tecnológica, das mais conhecidas ou não, vocês estão a fazer aqui uma avaliação, portanto é uma empresa de growth, que questões é que se devem colocar? Ok? Primeiro, a empresa tem produtos ou serviços com potencial para se manter no mercado por vários anos? Segunda, tem uma administração, uma equipa de gestão que continua a desenvolver novos produtos
que aumentarão ainda mais o potencial de vendas quando os atuais já estiverem completamente esgotados? 3. A pesquisa, inovação, desenvolvimento é compatível com a dimensão da própria empresa? 4. A empresa tem uma estrutura de vendas acima da média? 5. A empresa tem uma boa margem de lucro? 6. O que é que a empresa está a fazer para manter ou melhorar as margens de lucro? 7. A empresa tem boas políticas de relacionamento no trabalho e a nível pessoal? A empresa, vou continuando sem dizer os números, mas a oitava, a empresa tem um bom relacionamento a nível executivo? A gestão da empresa tem uma boa estrutura? Tem uma boa análise de controle de custos e de gastos? Existem outros pontos do negócio que deem aos investidores pistas relevantes sobre quanto a empresa se pode vir a destacar em relação aos seus concorrentes? A empresa tem uma perspectiva de curto ou longo prazo em relação aos seus lucros? A empresa terá capacidade financeira para desenvolver o seu negócio com recursos da própria empresa ou terá de abrir mais capital para financiar o negócio ou chegar a um ponto em que terá de diluir a participação e anular os benefícios de quem antecipou este crescimento? A empresa é aberta aos investidores independentemente se o momento é favorável ou não? A empresa tem uma gestão de integridade inquestionável. Portanto, tudo isto vocês começam a perceber que há um conjunto de questões, sempre a olhar para a frente, ok? Sempre a olhar para a frente, que quando está a fazer a escolha de uma ação de growth, que é possível, nós já temos aqui umas linhas orientadoras se conseguirmos, com base nos números que temos e com base com aquilo que a empresa está a fazer, podemos fazer aqui uma melhor escolha. Depois é importante que perceba que tanto esta checklist como as recomendações da outra entidade norte-americana que falei, e convém deixar claro que por mais que as premissas do value ou do growth investing sejam bastante diferentes, o que vocês percebem é que tanto uma filosofia ou tanto uma escola, digamos assim, como outra, procuram, acima de tudo, selecionar empresas extraordinárias, ou seja, acabam por ter aqui um ponto em comum, toda a gente procura boas ações e bons investimentos, ok? Agora, se tivéssemos de fazer assim, um prós e contras, diria, por exemplo, a favor da estratégia de investimento em crescimento, o que é que temos? Os investimentos aqui bem-sucedidos podem-se valorizar muito mais rapidamente do que o mercado em geral, pela própria definição do investimento em crescimento, não é? Como temos estado aqui a falar. Depois, esta seleção de investimentos é focada em empresas atraentes com ganhos acima da média e de crescimento de vendas. Outro ponto a favor é os investidores podem se expor em indústrias de tecnologias de ponta e que estão a evoluir rapidamente, disruptivas e que acabam por ser interessantes de acompanhar. Depois, do lado do lado contra, não é? Qual é aquele ponto, o risco, digamos assim. O risco é ele próprio, o maior risco, ou seja, temos mais risco associado a este tipo de ações, maior volatilidade, dividendos são pouco frequentes ou mesmo inexistentes, pois a maioria das empresas está a aproveitar os resultados, o capital que liberta, para continuar a alimentar o seu negócio, não é? Portanto, é sinal de crescimento. A maioria das empresas em crescimento reinveste o dinheiro que ganha. Depois, aqui o tempo intensivo para avaliar a credibilidade de várias estimativas e projeções, não é? Porque é assim, e nós vivemos num momento muito disruptivo, de muita tecnologia que tem aparecido, o mundo deu um pulo muito grande e quantas e quantas vezes, meus amigos, quantas é que já ouvimos que a empresa A, B, C, D é o próximo unicórnio. E unicórnio, nós falamos, unicórnio são empresas que têm uma avaliação de 1.000 milhões, ok? Portanto, aquela empresa é um unicórnio, aquela empresa é um unicórnio. E às vezes é mesmo um unicórnio, aquele que não existe, ok? Às vezes é mesmo uma imagem que não existe. Portanto, e já houve vários casos de as empresas no início, até quando vão para a bolsa, não é? Algumas quando vão para a bolsa, têm avaliações, meus amigos, que às vezes mas com base em patentes, mas às vezes estamos a avaliar potencial, porque é super difícil para os analistas, porque há uma análise, não é? Antes da empresa entrar, ser cotada em bolsa, em que às vezes uma pessoa olha e pensa, ok, esta avaliação vem de onde?
ok? Com base em quê? Portanto, às vezes este é o contra, não é? É estarmos a tomar em conta as estimativas com base em projeções, não é? Passa aqui a redundância. Depois, as avaliações, lá está, é um contra, podem ser muito superiores à média do mercado para refletir o crescimento projetado e nunca se concretizar, ok? E se tivéssemos que resumir aqui, que características então têm as ações de growth? Elevada taxa de crescimento, como o próprio nome sugere, ou seja, as ações de crescimento tendem a mostrar uma taxa de crescimento superior à média. Depois, a questão dos dividendos, baixos ou nulos. São empresas que normalmente têm uma vantagem competitiva relativamente às restantes empresas, até do setor. Depois, muitas vezes encontramos aqui uma base de consumidores leais, como as empresas em crescimento têm essa vantagem competitiva sobre outras empresas do setor, acabam por desfrutar de base de consumidores leais. Ou seja, e eu já vou dar aqui uns exemplos e vocês vão encaixar aqui as empresas direitinhas. Depois temos a questão das receitas, ou seja, as ações em crescimento, como não pagam dividendos, os investidores não lucram com os investimentos de curto prazo. No entanto, as perspectivas de longo prazo são completamente diferentes, ou seja, os investidores são capazes de gerar receita ou retorno substancial por meio de ganhos de capital, depois de verem as empresas registar então este crescimento. Então vamos passar, mas é para os exemplos. Já falei daqui de uma, Amazon. A Amazon é considerada uma das ações de crescimento com melhor desempenho e sucesso dos últimos anos. E assim continua, não é? E as projeções assim mostram que, ou seja, olhando para hoje e para o futuro, as projeções aqui para quem segue, ou seja, nós se formos olhar para uma Amazon, por exemplo, tendo por base os fundamentais, a empresa está cara. Enquanto o investidor, isto para o investidor em valor, o investidor em crescimento olha para a frente, olha para o potencial, portanto, mesmo ela estar a cotar, se calhar, a 2.400 dólares, continua a achar uma boa oportunidade. Depois temos aqui o Facebook. O Facebook é outra empresa de crescimento, não é? Que tem sido muito bem sucedido ao longo dos anos, embora recentemente, no passado recente, teve alguns desafios, nomeadamente por questões relacionadas com privacidade, mas continua a ser uma das ações de crescimento mais bem sucedidas. Depois temos a Apple, que também é uma das ações de crescimento mais procuradas, e lembram-se da vantagem competitiva que eu há bocado estava a falar, e também da base leal aqui dos clientes. A Apple tem muito isso. E depois temos a Netflix, também podemos juntar a esta lista. O gigante streaming online começou pequena, operou bem em conseguir uma base de consumidores leais e crescentes, e também se posicionou no seu negócio, foi o primeiro a posicionar-se, portanto conseguiu aqui destacar-se. E claramente que há mais ações, mas assim ficam a perceber melhor. E se me perguntam por que hão de vir essas perguntas, mas em tipo oportuno também haverá espaço para falarmos disto, mas querem perceber qual é que, ou querem saber qual é que é a estratégia que prefiro, e o que eu vos posso responder é que tenho ações com ambas as características, ok? E pronto, era isto que tinha para vos trazer neste episódio espetacular. Fazia sentido fazer agora, sobretudo depois do anterior ter sido sobre investimento em valor. Quem não ouviu, recomendo que o faça. E dizer que há mais estratégias de investimento, mas estas duas aparecem muitas vezes comparadas. Aliás, e ainda há uma derivada, ou que acaba por ficar entre estas duas estratégias, que é a Growth, GARP, é Growth at Reasonable Price, ou seja, aqui é uma estratégia de crescimento a um preço razoável, e esta estratégia acaba por escolher empresas com expectativas de crescimento moderado que não transacionem a preços excessivamente altos, ou aquela cotação com desconto excessivo que elimina muitas vezes empresas com pouca capacidade de crescimento. Mas se vos interessar em saber mais dessa estratégia, coloquem o hashtag GARP. Hashtag GARP. Muito importante, porque quando sair este episódio pode haver pessoas que ainda vão a tempo de se inscrever
no workshop online gratuito que vou dar, como começar a investir. Vou deixar o link na descrição. Garantam a vossa vaga, só têm de se inscrever e estarem presentes no dia, ok? Portanto, conta aí com toda a comunidade Moneybar. Mais uma vez, deixar um obrigado especial a quem tem enviado as mensagens e feedback. Já sabem, podem acompanhar o meu Facebook e o meu Instagram, Bárbara__Barroso, cujos links vou deixar na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem a avaliação também lá no iTunes para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.